Olá, tudo bem, caríssimo estudante? Professora Iris por aqui. Professora Elisângela, seja bem-vindo. Estamos já quase no final da unidade 1. Isso, já estamos encerrando aí. Daqui a pouco tem avaliação, né, prof? Isso, mas não é para fazer medo não, né? Não, Porque não, não. eles estão gabaritando tudo, tenho Eles estão certeza. compreendendo bem os conteúdos, vai ser tranquilo para eles. E a aula de hoje promete, viu? É um assunto que eu tenho certeza que o jovem vai ter uma opinião formada, que o jovem vai querer emitir a sua opinião, tenho certeza, porque é um assunto bem atual e assunto também que costuma cair bastante no Enem, questões sobre essa aula de hoje. Então A fica sem piscar. palavra-chave aí é assunto atual. Então, já fica colado aí com a gente. De vez em quando levanta só para circular o sangue, mas acompanha aqui o raciocínio, né, prof? Exato. Promete a aula de hoje. Na verdade, a gente vai refletir bastante nessa aula de hoje. Sim, nós temos alguns momentos bem interessantes que a gente vai conhecer agora na nossa aula. Então, dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só, na nossa aula 8.1. Então, qual é a temática de hoje? Nossa temática de hoje, da aula 8.1, é sobre o corpo, né? Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Cadê minha canetinha? Aqui, amarelinha, então vamos lá. O corpo, mídia e os padrões de beleza. Olha só como a temática é muito atual. Você já se percebeu em alguma situação parecida como essa? Os jovens, os meninos, os rapazes, né, já tentaram se parecer com alguém aí que está na mídia, um corpo mais definido, um corpo mais sarado, cabelo da hora. Como é que está isso tudo? Então, é sobre isso que nós iremos falar hoje. E dentro da nossa agenda, nós temos aqui uns subtemas assim que a gente vai estar trabalhando e esmiuçando mais ainda essa temática. Então, nós temos aqui o primeiro subtema que é corpo na educação física. Como que é visto esse corpo na educação física? O que mais, prof? Nós vamos falar também sobre os tipos de corpos. Então, o aluno da mediação vai conseguir se identificar aí em qual tipo de corpo ele está classificado. Ele vai conseguir diferenciá-los, né? Uhum. O que mais, prof? Nós também vamos falar sobre os padrões de corpo e a influência midiática. Penso eu que esse seja o momento mais reflexivo da aula. Exatamente, prof. Depois nós falaremos aí um pouco sobre a diversidade humana e cultural, né? Como que isso está atrelado aí a essa percepção nossa do corpo, né? Que mais, prof? Vamos falar sobre a fragilização e submissão adolescente. Será que esse jovem aí ele está feliz com o corpo dele, com o que ele vê na mídia? Será que ele faz comparativos? Sobre isso que a gente vai falar. Depois a gente vai falar ainda sobre atividade física, a saúde e a estética. Qual a correlação dessas três expressões aí? E por último, e não menos importante, né? Nós iremos falar, iremos explanar aí sobre o nosso extra classe. Eu imagino aqui que o estudante ele está querendo saber aí um pouco mais de informações sobre o nosso extra classe e nessa aula de hoje a gente vai conhecer, vai poder debater um pouquinho sobre ele, certo? Avançamos. Qual a habilidade de hoje, prof? Nós vamos discutir as concepções sobre o corpo na educação física, nas dimensões sociais, afetivas e biológicas. Maravilha. Depois, né, a ideia aqui de trabalhar a habilidade é que seja analisado aí a influência da mídia, né, esse ponto alto aqui, nos padrões de estética do corpo aí que estão presentes na sociedade, identificando os riscos associados a essa busca excessiva do corpo ideal. Então, fica bem atento aí que a temática é bem interessante. Chegamos aqui na nossa primeira subtemática sobre o corpo na educação física. Você se identifica com algum desses tipos de corpos que estão presentes aqui, estão esquematizados em forma de desenho? Você se percebe? O primeiro da esquerda, o primeiro da direita, o do centro, o mais para a direita, o mais para a esquerda? Qual que você se identifica? Então, é por aqui que a gente vai iniciar a nossa conversa. E aí deve surgir alguns questionamentos, como, por exemplo, qual é a definição de corpo? O que eu entendo como corpo? Nós vamos responder isso. Depois vem também o que são esses padrões de beleza que a prof. Iris e a prof. Elisângela estão mencionando tanto.
né? O que significa essa expressão padrões de beleza? Um outro questionamento que com certeza já deve estar surgindo na sua cabeça é: quais são esses padrões de corpos que são existentes? Nós vamos conhecê-los. E como que a atividade física, né, o que a gente incentiva tanto, pode influenciar aí na minha estética, pode melhorar ou não a minha estética. Então, o que iremos fazer? Então, chegamos aqui na nossa primeira concepção aí, nosso ponto de referência sobre o que seria esse corpo. Então, nós podemos perceber, compreender, né, que esse corpo, ele é um ponto aí, ele é um ponto de referência que o ser humano possui para conhecer e interagir com o mundo. Vamos complementar mais um pouquinho sobre isso? Reforçar mais um pouco essa fala? Então, nós temos aqui também que é através desse corpo, dessa estrutura que nós temos aqui, que as pessoas vão descobrir o mundo, vão experimentar sensações e situações e vão poder se expressar, vão se perceber, né? E vão também perceber as coisas que os cercam, certo? Então, vem aqui com a gente. Deixa a imagem pequenininha lá. Prof, como que você percebe seu corpo? Você percebe seu corpo de forma positiva, de forma negativa? Você tem alguns ajustes que você deseja fazer? Qual é a sua percepção geral desse seu corpo? Olha, eu acredito que a percepção de corpo, ela tem fases. Teve fase na minha vida que eu questionei. Teve fase que eu me achei muito magra, teve fase que eu queria ser um pouco mais forte, teve fase que eu questionei porque eu estava gorda. Então, teve fases ali na vida que eu me questionei. Hoje não, hoje eu sou bem satisfeita com o meu corpo e aí eu digo que eu cheguei na fase de aceitar o meu corpo, aceitar a minha individualidade. E aí eu queria aproveitar, professora, para falar para o estudante da mediação que o corpo é o nosso instrumento de trabalho na educação física, né? Sim. Tudo que a gente trabalha ali é em torno daquele corpo, aquele corpo que tem várias dimensões, que não é só uma, não é só o físico, mas é o nosso instrumento de trabalho. Então, a gente dá sentido a esse corpo, tá em harmonia com esse corpo, aceitar esse corpo, é um processo. Então, se você estiver nessa fase agora de conflito, de repente de uma negação, essa aula vai te ajudar bastante, principalmente a entender que a gente precisa aceitar e que nós somos diferentes do outro, né? Então, não tem como querer ser igual. E se é um processo, leva tempo. Se leva tempo, a gente tem que começar a amadurecer a nossa mente de que esse nosso corpo, ele vai ficar melhor ao longo do tempo? Vai, mas vai depender aqui, ó, da concepção que eu tenho, de como eu me percebo e de como eu percebo as coisas relacionadas a ele. Como bem colocou a professora Elisângela, a nossa ferramenta de trabalho é o nosso corpo. Eu também já tive essas fases que a professora Elisângela já colocou aqui. Normalmente isso acontece na fase da adolescência, né? Isso. Ou da aborrecência, como a gente chama às vezes. Exato. Né? Então é uma fase muito conflituosa que às vezes a gente começa a se comparar com o outro, com a outra. Eu queria ter um corpo mais assim, eu queria ter um corpo mais assado. E não funciona bem por aí. Vai depender de N fatores, né, associados aí para essa mudança corporal, visual e essa mudança também de percepção aí cognitiva, né, um processo. E aí a nossa grande jogada aqui hoje com a professora Iris é justamente fazer você perceber que é um processo, que é natural em alguns momentos a gente ter isso. O que não é natural é a gente prolongar isso, querer ser o que a gente não é, buscar meios assim, formas de dieta, fazer coisas assim que são fora da nossa realidade, querer ser o que não é real. Evitar se alimentar, gente, que absurdo. Isso. Então, se liga aí na nossa aula. Dá uma olhada no nosso slide, o que mais que a gente vai abordar sobre esse corpo. Então, esse corpo aí, como já bem mencionou a professora Elisângela, ele não está ligado somente a um fator, né? Esse corpo, ele existe, mas tem vários momentos. São dimensões também, né, Isso, professora? e tem várias dimensões que permeiam essa percepção desse corpo, né? Nós temos aqui essa percepção cognitiva, né, físico-motora, social e afetiva. Então, a gente já começa a se perceber aqui e começa a imaginar
como que eu me vejo afetivamente? Eu aceito o meu corpo, eu estou bem com ele, eu estou satisfeita, independente se eu estou ou não acima do meu peso, independente se eu estou muito abaixo do meu peso, como que eu me vejo? Eu me respeito? Como que eu me vejo perante a sociedade? Né? Como que eu me vejo em estrutura física? Né? Eu tenho disposição para realizar as atividades as quais eu desejo? A minha cabeça, como que está esse funcionamento? Então, todas essas percepções, todas essas dimensões, elas meio que perpassam de forma subjetiva, né? Elas são diversas e elas são únicas. Então, a percepção que eu tenho de mim pode ser totalmente diferente da percepção que o outro tem de mim. Então, a gente tem que começar, a partir daqui, a ter esse respeito pelo nosso corpo. E um ponto importante nessa sua fala, professora, é que quando você começa a perceber que você é único e você começa a verificar isso, a aceitar isso, você passa a gostar mais do seu corpo. Eu tenho casos de pessoas que são obesas e gostam do jeito que são, né, são felizes, porque chegou numa fase de aceitação. Tem pessoas mais magras também que se aceitam. O que a gente tem que ter cuidado é quando é saudável e quando é doença, né? Porque tem casos que obesidade precisa ser tratada, né? A gente tem uns casos aí que são associados à doença, então a gente tem que ter exatamente essas dimensões aí bem trabalhadas. Às vezes a pessoa não percebe que está doente, né? Isso. Todo mundo já informou, já comunicou, mas a pessoa ela se nega, ela coloca um tampão na frente do rosto e ela se nega a ver a realidade. Aí a gente está falando de outro momento, de outra coisa. Exato. Então a nossa conversa aqui, ela tem muito a ver com psicológico, com autoestima, com o sentido, como que você vê o seu corpo. E o legal, professor, é que todas essas dimensões que a gente mostrou aí é trabalhado na aula de educação física. Sim. Todas é a elas. disciplina mais completa que se trabalha do pequeno ao grande. Todas essas dimensões que tá aí. Ficou todos os cabelinhos tudo arrepiado aqui. Porque todas são trabalhadas na educação física, desde a fase lá pequenininho até o ensino médio. Perfeito. E aí, para complementar essa nossa fala, nós vamos agora, prof, assistir aqui uma externa, uma matéria jornalística sobre os tipos de corpos. Então, acompanha aí com a gente. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, uma diferente da outra. Mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo. Isso acontece porque todos nascemos com um tipo de corpo diferente, resultado da genética. Existem 3 tipos de corpos diferentes. O ectomorfo é aquela pessoa que é magra de ruim, com ombros e quadris estreitos, peito magro, abdômen estreito, pouquíssima gordura corporal, pernas e braços finos. 60% da população tem esse perfil. O mesomorfo é aquele conhecido por ter uma genética boa. Ombros largos e cintura estreita, com braços e coxas definidos, pouca gordura corporal e torso longo e peito cheio. Representa 5% da população. E o endomorfo é aquela pessoa mais redonda. Quadris largos, depósito de gordura em todo o corpo, incluindo braços e coxas, estrutura óssea larga, metabolismo mais lento, ganham peso facilmente, mas têm dificuldade em perder gordura. 35% da população tem esse perfil. Percebam aí que os tipos de corpos nessa matéria jornalística foram bem expostos de uma maneira bem simplificada, bem interessante, né, prof? Com percentual e tudo, aí fica a pergunta, né? Qual é o tipo de corpo ali que é o seu? Aí você tá no primeiro, que era 65%, o ectomorfo, você tá lá nos 5% do mesomorfo, ou você tá nos 35% do endomorfo? Endomorfo, isso, que os nomes são parecidos. Olha, teve fase na minha vida que eu me pareci mais com ecto. Era magrinha. Hoje eu já estou mais pro endo do que pro meso. Mas isso é importante a gente aceitar, né? Como eu já mencionou. E aí querer, por exemplo, mudar hábitos, como a gente também já trabalhou, mas sempre com muita saúde, né? Com muita consciência, reflexão. Não é você mudar porque o outro, ou você quer ser o outro, né? Eu acho que essa questão do tipo de corpo
Muito embora, professora. Às vezes está ligado muito à questão da mídia, do que se passa, né? De você ser finíssima, está ligado ao seu sucesso profissional, ao seu sucesso como um todo. E muitas das vezes, gente, não tem nada a ver essa história. A gente vai perceber isso ao longo da nossa aula de hoje. Então, exato, vai ver e aí você vai chegar ao final da aula dizendo eu sou ecto com orgulho, eu sou endo com orgulho, ou eu sou meso, são os 5% da população ali, ou eu sou aquele pouquinho que está lá, porque esse é o que as pessoas mais querem, né? O mesomorfo, atlético, é o que todo mundo quer ser. E é sobre isso que a gente vai também isso aí falar. também vai depender também de como que foi essa condução ao longo da vida desse indivíduo, As dessa escolhas, pessoa, né? As escolhas. As atitudes, Isso, o estilo de vida. Exatamente. O seio familiar, como é que vocês tratam essa questão da alimentação, do exercício físico, a genética. Então, tudo isso é um somatório, gente. Então, assim, a pessoa pode até mudar o tipo de corpo, posso ser mais cheinha e da noite para o dia aparecer só o palitinho fininho aqui, né? A nível de estética, né? De cirurgias. Ah, tá. Eu já ia essas falar, coisas, poxa, né? professora. Calma, calma. Ah, tá. Ou no sonho, né? Então, vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho aí sobre esses tipos de corpos. Então, vocês já percebem aqui nessas modelos, né? Esses tipos de corpos bem distintos aí. Em qual deles você se enquadra, né? Então, nós temos aqui, expondo para vocês, o ectomorfo. Percebam a estrutura corporal desses indivíduos. O mesomorfo e o endomorfo, né? Esses somatotipos aí. Então, nós temos aqui esse ectomorfo com o corpo mais longilíneo, mais comprido, né? Na reportagem, a jornalista falou, né? A repórter falou a respeito desse corpo magro de ruim, né? Que seria esse ectomorfo. Come, 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 come e não cria estrutura nenhuma, permanece na magreza, parece que infinita, né, prof? exato. Geralmente são mais altos também, né? Isso. O meu marido, ele era esse ectomorfo aí, era magro de ruim, pra ele ganhar um buchinho. Olha aí, ela já tá dizendo que ele saiu, gente. Ele fica dançando aí entre o ecto e o meso, mas ele, meu Deus do céu, ele ia para um batalhão na comida e não ganhava nem um quilinho. Hoje, ao longo dos anos, a gente vai ganhando, né? Então, esse corpo, né, no caso aqui, o endomorfo, agora a gente vai vir de trás para frente, tá, gente? Como que é esse endomorfo? Esse endomorfo, ele apresenta como principal característica aqui, tá, o arredondamento aí das curvas corporais. Percebam, né, que os nossos personagens aqui, eles têm um volume aqui um pouquinho maior, né? Esse relevo muscular praticamente não é notado, mas destaca-se principalmente aí o volume abdominal, né, o pescoço um pouco mais curto e os ombros um pouco mais quadrados. Então, essas seriam as características de um indivíduo endomorfo. E esse indivíduo normalmente é um indivíduo obeso. Ele está bem acima do peso, né? Então, essa é a característica muito predominante no endomorfo. Ainda vindo de trás para frente, agora nós falamos do mesomorfo, tá? Seria essa estrutura aqui apresentada lá no início. Então, esse indivíduo, ou essa pessoa, ou essa mulher, essa moça, esse rapaz, ele tem aí um relevo muscular aí aparente, com contornos que são predominantes na região do trapézio, do deltóide e do abdômen. Então, você vê uma maior definição aí dessas estruturas. A estrutura óssea dessas pessoas é mais maciça, principalmente na região do punho, do antebraço, e ele apresenta aí gordura corporal muito pequena, certo? Permitindo uma boa visualização do arcabouço muscular. Ou seja, esse corpo aqui é um corpo mais em equilíbrio, você percebe uma maior definição muscular desse grupo de pessoas. Normalmente são encontrados onde, prof? Normalmente eles são encontrados em pessoas mais atléticas, pessoas que estão com maior, que tem no seu dia a dia a inserção aí de esportes, de práticas de exercício físico, e já vem ao longo dos anos com
essa atitude. Exato, são muitos anos de treinamento, né, de alimentação saudável também. Isso, né? E aí a gente volta de novo a falar aí da questão do convívio familiar, né? Se a tua família é uma família que incentiva você ter esse cuidado maior com o seu corpo desde pequenininho, dificilmente você, a não ser por questões mais genéticas, né, prof? A gente vai ver uma pessoa saindo desse grupo aqui, né? Vai incentivar o esporte, vai incentivar o exercício físico, vai desde pequenininho incentivar as práticas recreativas, as brincadeiras, vai incentivar sempre o movimento. Então, esse grupo, ele é mais encontrado no grupo dos atletas. O ectomorfo, que foi o primeiro que a gente mencionou lá no início, que a gente falou lá do magro de ruim, certo? Então, ele apresenta aí uma linearidade corporal. Ele tem um discreto volume muscular e uma pequena presença de tecido gorduroso, ou seja, tecido adiposo. Ele não tem praticamente nada, né? Você não percebe excessos, né, de gordura. E a gente percebe muito mais a questão da magreza nesses indivíduos. Já conhecemos ali os tipos de corpo, agora a gente entra num outro ponto muito importante, que são os padrões de corpo e como que essa mídia ela pode influenciar. Qual é a sua percepção? Você é uma jovem magra e se percebe como muito magra, né? Percebe os ossos aparentes? Você é um rapaz magro, mas você se visualiza como um rapaz muito bem definido, muito bem resolvido? Ou você vive o tempo todo brigando aí com a balança e fechando a boca, fugindo aí porque você se vê como uma pessoa acima do seu peso, do peso ideal. Nessa imagem aí a gente consegue trazer muitas reflexões, professora, relacionado aos transtornos, né? Tipo vigorexia. Quem é meso, que já é atlético, já é musculoso, e aí se acha que ainda não é suficiente. E aí a mídia acaba influenciando também nesse ponto, e aí ele desenvolve a vigorexia, que é a questão de achar que tem que treinar para ficar mais musculoso. E pode até fazer a inserção de suplementações assim que não são nem suplementação para humanos, né, prof? Isso, aí já vai buscar os riscos associados à saúde. E o caso da magreza ali vai desenvolver, né, outras doenças associadas, tem a bulimia, a anorexia. E aí a pessoa já é magra, mas ainda acha que está gorda, né? Então começa a fazer dietas e desenvolve outros transtornos. E o obeso, a pessoa que tem um sobrepeso ou uma massa gorda aumentada, que vai buscar procedimentos estéticos aí sem orientação médica, muitas das vezes não vê a confiabilidade. A gente vê muito isso, né, em reportagens, no jornal. Então a gente já começa a ver que essa busca pelo corpo perfeito, ela traz também muitos riscos associados à saúde. Muito transtorno psicológico, principalmente, prof. Exato. Principalmente. E aí nós vemos aqui, nesse outro quadro, tá, gente? Que a beleza, na verdade, ela é virtual, tá? A gente começa a compreender aqui que essa beleza, ela é virtual, tá? Você já pegou uma fotografia de alguém na internet e você falou assim, nossa, eu queria ser como essa pessoa? Vou até entrar aqui no quadro com a professora Elisângela. Você viu lá uma foto de uma moça, de um rapaz, você falou assim, nossa, como eu queria ter esse corpo, como eu queria ter esse rosto, como eu queria ter esse cabelo, né? Como eu queria ter essa altura. Não, eu vou fazer de tudo para ficar desse jeito aí. E aí começa a mexer aqui, mexer acolá e toma ali recortes, né? Começa a montar um outro corpo, né? E nada contra, viu, gente, as cirurgias. Não. A gente quer deixar bem claro aqui que não temos nada contra isso. A nossa reflexão está em torno mesmo até onde é o teu limite. Exato. Até onde você vai se permitir passar por uma cirurgia, seja estética, cirurgia plástica, até onde você consegue aceitar o seu corpo. Nada contra cirurgias, né, professora? Porque às vezes, gente, a gente não pensa. Eu falo a gente, eu estou me incluindo, né? Às vezes a gente não pensa direito e acaba se aprisionando num modelo que na realidade ele não existe. Ele, como está lá no texto, ele é virtual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas prisões que a gente vai criando, Exato. né? Esse excesso de perfeição, né? Principalmente na questão estética, certo? Porque ao longo dos anos, você pode olhar aí na sua pele, dá uma olhada na sua pele, pega seu braço, pega sua perna, dá uma olhada.
Quantas marcas, quantas cicatrizes você não tem desde que você era criança? Eu não sei quantos anos você tem hoje, mas eu tenho várias, prof. Olha, o que eu caí de pé de manga, o que eu caí de bicicleta é brincadeira. Mas tem uma outra pergunta que eu quero fazer para a professora Iris aqui, que eu Ah. tenho certeza que ela vai dizer que é verdade. O quê? Prof, à medida que você foi amadurecendo, você não foi ficando mais bonita? Com certeza, Você gente. olha as fotos do período da adolescência, um período assim que você estava ali na fase da juventude, entrando na fase adulta, você olha e diz assim, nossa, nessa época eu era bonita, mas agora eu estou mais bonita ainda. Porque a gente vai vendo outros tipos de beleza. Eu já olhei para minhas fotos anteriormente, hoje eu só quero mostrar de hoje, né? E daqui uns anos eu vou querer mostrar por quê? Porque a gente vai se vendo, né? Vai se aceitando, isso é muito legal. A gente vai fazendo esse comparativo e vai percebendo o quão generoso o tempo, né? O quão a gente foi generoso com nós mesmos ou não, né? Então, quando eu falei de marcas, de cicatrizes, foi para mostrar para você que cada um de nós tem as nossas individualidades, né? Nossas peculiaridades. E isso é que nos torna mais bonitos e mais belos, né? É justamente aquela cicatriz que você tem, aquele olhar diferente que você tem, aquele corpo diferente que você tem. É claro que quando a gente fala de saúde, de doença, saúde e doença, aí a gente tem que pesar um pouco mais, né? O que eu estou buscando? Eu estou fazendo check-ups, eu estou cuidando da minha saúde para ter um equilíbrio nesse meu corpo, né? Exato. Não importa se ele está um pouquinho acima do peso ou se ele está muito abaixo do peso. Mas quais são... Eu estou buscando esse equilíbrio aí no que eu vejo, no que eu me proponho a fazer. Então, é desse equilíbrio que a gente está falando. Perceba que essa beleza toda aí, né? Na realidade, esse conceito de beleza, ele é virtual, tá? Então, continua com a gente aí no slide. Olha só. No nosso slide, a gente fala aí, né, que as pessoas se sentem aí aprisionados, né, foi o que a gente mencionou, com esse padrão de beleza, né, conforme aí a cultura de cada indivíduo. E aí é uma coisa que se torna muito exaustiva, né, essa mídia, né, que provoca os nossos olhos, que faz com que a gente se sinta mais ou menos atraente, né, normalmente menos atraente, se sentindo inferior, esse cuidado que a gente tem que ter. Olha só esse exemplo aqui, dos exageros. Então, a gente tem um exemplo aqui da estilista Donatella Versace, que ficou deformada após tantas intervenções. Então, perde a sensibilidade do rosto, perde aquela beleza natural, né? Um outro exemplo que nós trouxemos aqui, da Madonna. Percebam, né? A primeira imagem, a gente já percebe que tem um tratamento aqui nessa imagem, né? Então, percebam que ela ficou mais bronzeada na primeira foto, né? Ela era, aqui na primeira imagem aqui da direita, ela está um pouco mais branca. Então, percebe que tem um tratamento. Esse tratamento aí, gente, a gente sabe que são tratamentos aí feitos em fotografias que dão a ilusão de perfeição, né? Percebam que as curvas, percebam o volume dos seios, dos braços. Então, tudo isso pode ser reparado aí por um Photoshop, por exemplo. Então, nem sempre acredite em tudo que você vê. E é um alerta para ser crítico, né, nessa análise. Exatamente. Então, esse padrão de beleza aí, ele é um padrão irreal, tá? Ele pode gerar uma infelicidade, ele pode trazer angústias, né? Porque a pessoa pode perceber aí muitas deformações, muitos defeitos, né? E nós não nascemos defeituosos. Então, a gente tem que buscar essa perfeição, mas essa perfeição de equilíbrio, primeiramente, da nossa mente. E aí vem uma pergunta. Mas, prof, né, você deve estar se perguntando, a mídia, ela está errada? Ou nós que permitimos e aceitamos essa manipulação? E aí, caríssimo aluno? Bem profunda essa pergunta. Esses padrões de corpo aí, né, eles sofrem muita influência da mídia, né? Então, a gente percebe aí, a indústria da beleza, ela precisa movimentar vendas, entendeu? Então, ela vai informar, ela vai desinformar, ela vai exaltar, ela vai discriminar, ela vai ser positiva em alguns momentos, ela vai ser negativa em outros. Só que aqui eu venho aqui com a professora Elisângela mais uma vez. Só que aí, agora o cuidado é seu, caríssimo aluno. É Exato. seu.
É você que vai ser aí o crítico da vez, né? Porque hoje em dia é muito fácil, gente. A gente pega o nosso celular, quem é que não coloca um filtro, né, gente? Eu coloco filtro. Mas até o filtro você tem que ter uma noção aí exata da questão do filtro. É um filtro bem simples, só para tirar umas leves imperfeições? O filtro tem a ver com o número de curtidas também, professora. Também. Diz assim, eu vou fazer uma foto bem bonita que eu vou ganhar mais curtida. Deixa a foto mais quente, deixa a foto mais com mais cor, deixa a foto mais vibrante, embaça o restante do povo que está lá atrás. Então, toda essa manipulação da fotografia, principalmente da fotografia, gente, isso aí também vai influenciar aí nesse seu psicológico. Que às vezes, antigamente, prof, eu achava que tudo que eu via, né, em relação das fotos era verdadeiro. Eu ficava me perguntando, mas, meu amigo, por que eu não tenho essa altura toda? Porque eu queria ser um palmo mais alta, né? Eu queria ter essa estrutura, só que um palmo mais alta. Só isso que eu queria. Olha aí. Só isso que eu queria. Isso na época lá da adolescência. Isso, eu queria ser um palminho mais alta, né? Mas aí com o passar do tempo você vai percebendo que você é lindo do jeito que você é. Exato. Né, e ó, prof? acreditem, passa por isso. Eu tenho 3 filhos, já passei com uma, tô passando com o segundo, ainda vou passar com a terceira. E é essa fase mesmo, que é a fase crítica, que é a fase que o jovem da mediação está. Então a gente está aqui nessa aula bem reflexiva para dizer para você ser crítico, né? Trabalhar isso, que é uma fase. Depois você vai poder olhar para trás e dizer, olha, bem que as professoras Elisângela, a professora Iris falaram, é uma fase, então não vai fazer nada que vai comprometer tua saúde, nada que venha depois você possa se arrepender. Cuidados estéticos a gente tem que ter, mas tem que ter dosagem. E aí, pra gente não perder esse fio da meada, que ainda tem muita coisa pra gente expor pra vocês, então acompanha aí no slide, caríssimo aluno. Olha só. Então, nós temos aqui, né, que dentro dessa mídia, ela oferece aí ofertas, promessas e mensagens. Né? Então, nessas ofertas tem mapas, receitas, ingredientes, produtos que são oferecidos. Ela oferece de forma, às vezes, discreta, o sucesso, o poder, o prazer, o reconhecimento, o status e até mesmo o amor. Vem uma mensagem subliminar de saúde, né, de corpo esbelto, de valorização social e até mesmo de felicidade, prof. Acredita nisso? Sim. E é tudo para vender produtos, né, cosméticos, dietéticos, né, valorizar também o trabalho dos médicos, nutricionistas, esteticistas, personal. Então, perceba que o arsenal é grande quando a gente fala em relação à estética, né, gente? O quanto que envolve outros profissionais, o quanto que isso pode se modificar. E aí a gente tem agora um comparativo aqui de como que eram as mulheres, né? O perfil, né, dessas mulheres nos anos de 1957 e mais recente, 2017. Já mudou, que nós já estamos em 2021. Mas só para você perceber aí, dá uma olhada aí. Essas bolinhas azul referente a Mary Moe e essas bolinhas rosa referente a essa outra personagem. Perceba, já começa pela altura aí, que ela era uma pessoa de estrutura baixa, né? Normalmente uma mulher mediana é 1,60 m. Eu tenho 1,61 m e meio, ainda falo do meio. Olha, eu sou mediana. Eu acho que eu diminuí, mas eu tô entre 1,58 e 1,60. Pois é, eu tenho 1,61 e meio, então eu sou mediana. Perceba o quanto que essa mulher ela cresceu ao longo dos anos, em 2017, 1,67 m. O busto, faz um comparativo aí, de 85 para 90. A cintura, né, de 71. Nossa, que cintura fina, né, gente? Pelo amor de Deus, que coisa boa. De 71 para 86, o tamanho da roupa. Então, percebe que são inúmeros, né, os perfis, as mudanças corporais aí. E o que a gente percebe? Que essa mídia, ela traz exigências que são fantasiosas, gente, né, e fantástica, até saidoresca, na maioria das vezes. Tem casos que as pessoas tiram até a costela, né, para poder ficar com a cintura mais fina, prof. Exato. Eu não chegaria a esse nível, não sou muito fã de cirurgia, não. Ai, ai. E o que a gente percebe em outra subtemática é sobre essa diversidade cultural, essa diversidade humana. Percebam até mesmo nessa imagem aí, gente, o quanto somos diferentes, como a cultura pode influenciar. Todos somos diferentes. Todos. Até os irmãos gêmeos são diferentes, tá? Então, nós somos biologicamente diferentes e culturalmente diferentes também. Então, não adianta a gente querer
padronizar todo mundo, colocar todo mundo dentro de uma caixinha e desprezar aí os tipos, né, as raças, mestiçagem que vem ao longo dos anos, que vem nessa mistura entre os países no mundo inteiro. E aí vem umas perguntas aqui, né? Como que é possível padronizar um estilo único de corpo se o nosso país possui intensa miscigenação? Compare aí no Brasil, gente. Não tem como. Não tem como. Tem uma intensa miscigenação. Todo mundo se mistura, né? Como estabelecer um corpo perfeito se é uma situação médico-científica, cultural e irreal, inatingível? Então, a gente observa aí que esse padrão de corpo estabelecido, ele empobrece a cultura brasileira e a sua diversidade, tá? E aí a gente pensa aí, quando a gente pensa no jovem, a gente pensa nessa fragilização, submissão do adolescente. Porque é o período mais propício, né, professora, de acontecer. É por isso que é um assunto tão relevante para esse momento, né? Exatamente. Então, o jovem, ele começa a observar aí, um rapaz observando outros tipos de corpos masculinos. Um corpo esculpido, magro, rejuvenescido, tá? Esse corpo que ele percebe é através da mídia, tá? Dos mais diversos tipos. Ele começa a perceber que esse corpo, ele é ilusório, ele é esculpido, ele é magro, ele é rejuvenescido, e aí ele começa a trazer um conflito. O jovem começa a ter um conflito, o jovem a jovem, né? E aí causa aí uma forma de desestrutura, né, nesse psicológico. Que avança para doenças, né, professora? Exatamente. E aí nós percebemos também que busca uma referência e não encontra, valoriza corpos que são ilusórios. A gente falou muito de ilusão, né, gente? Não sustenta aí essa imagem corporal, ela não é real e não é satisfatória. E aí a gente percebe, né, que esse sujeito ele se torna uma pessoa insatisfeito, desajustado, conflituoso, iludido, tá? Esses pensamentos que ele tem o tornam mais frustrado, isolado, imperfeito, depressivo e podem, por que não dizer, levar a doenças ou a mortes, né? Tudo por conta dessa percepção irreal. E aí a gente fala e aponta aqui sobre essas atividades físicas, né? Da questão da estética, o como que isso pode favorecer. Então a gente percebe, prof, que tem evidências que a atividade física regular na infância e na adolescência pode ter um efeito mais benéfico sobre a saúde do indivíduo, né? Na composição, no colesterol, na pressão, no açúcar no sangue, na aptidão aeróbia, na força, nas habilidades, na saúde, mas principalmente nessa composição corporal. Exato, e vai influenciar diretamente no tipo de corpo. Exatamente, e isso é que vai influenciar aí a seu favor, certo? Então, vamos começar a inserir atividade física regular aí neste corpo. Observa-se que jovens estudantes, né, eles relacionam os benefícios da prática da atividade física com 5 temas gerais, como a alegria, a realização, os benefícios físicos, também os benefícios psicológicos, certo? E aqui a gente expõe aqui algumas propostas de atividades que vocês, caríssimos estudantes, podem estar inserindo aí nesse seu cotidiano. Corridas, caminhadas, ginástica, academia. Você pode usufruir aí de academias, de praças públicas. Pode também participar de alguns esportes coletivos. Então, qual é a sua praia, né? E aí, prof, eu vou avançar aqui lá para o nosso mexa-se, porque eu vou deixar a explicaçãozinha da nossa extra classe lá para o final. Qual é a proposta do nosso mexa-se? É que você construa, né, um quadro aí do post-it. O post-it de quem eu sou. Então, você vai criar um mural e nele você vai enumerar características e qualidades, sentimentos pessoais. Certo? Então, você tiver vários post-its coloridos, você vai fazer o seu quadro e você vai colocar. Vem aqui comigo, deixa a imagem pequenininha lá no fundo. Prof, me diga uma qualidade sua.
Ai, uma qualidade minha, qualidade. Eu sou calma. Calma. Então, lá naquele post-itzinho ali amarelo, ela colocou lá calma. Só que quando eu fico brava... Ela é o calma, mas oposto. tem o oposto também. Todo mundo tem os dois lados, né, gente? Mas ela se apresenta como calma. Então, isso é uma qualidade dela. Eu colocaria uma qualidade minha que eu sou uma boa ouvinte. Então, eu já coloco lá. Isso são qualidades. Então, você vai perceber nesses post-it as suas qualidades, o que você tem de bom. Perceba que não é a estética que te faz. O que te faz é como que você age, quais são as suas atitudes, né? O que você carrega na mente. Então, essa é a proposta do nosso Mexa-se de hoje, certo? E aí, nós temos as nossas referências, prof. Eu dei uma aceleradinha aqui, mas o estudante ele vai colocar lá umas 20, umas 30, umas 50 propostas aí das qualidades que ele observou nele mesmo. Vai fazer um videozinho e mostrar pra gente. Pra gente saber quais são essas qualidades. Exato. Gente, é qualidade, não é defeito. Isso. É qualidade. Às vezes a gente acha muito defeito na gente e na hora que apontar as qualidades fica pensando. É qualidade. Eu e a professora Elisângela vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente volta pra gente fazer a revisão e a gente explanar aí sobre o extra classe. Tchau, gente!